21. Louvo a Deus por esta oportunidade. Pastor Rogério, muito obrigado mais uma vez. Livro de Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 21. É um texto conhecido e eu creio que Deus vai falar com você. Vou estar lendo para nos adiantar. Diz assim o texto: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que a mulher cananeia, que saía daquela cercania, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos diante da sua poderosa palavra. Fala conosco e te daremos toda honra, toda glória e todo louvor. Que o homem diminua e o Senhor cresça mais uma vez. Amém. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler é um texto bastante conhecido e muito pregado nos nossos dias atuais. Se a gente for fazer uma análise da Bíblia Sagrada, a gente vai perceber que no Velho Testamento, a Bíblia vai citar a presença de demônios, a existência de demônios por 2 vezes. Já no Novo Testamento, há uma mudança radical, que por mais de 70 vezes a Bíblia vai falar sobre a existência de demônios. Eu sei que não é um costume nosso ouvir esse tipo de mensagem em nossos cultos, porém é de suma importância falarmos sobre ele. Porque eu aprendi que quando não falamos do diabo, quando não falamos de demônios, melhor para eles. Porque eles gostam mesmo de ficar escondido, eles gostam mesmo de ficarem despercebidos, sem serem notados. Enquanto isso, eles vão trabalhando e eles vão operando. E por que não falamos do diabo? Eu li num livro que muitas vezes a gente não fala dele por medo. E isso é cultural. Porque há 500 anos atrás, uma certa igreja faziam que seus membros tivessem medo de Satanás. E porque faltava autoridade e poder de Deus, quando demônios se manifestavam em pessoa, em vez de expulsar, pegavam essas pessoas e queimavam em praça pública. Eu sei que você já viu esse filme, isso é cultural. Hoje estamos no século 21 e muitas pessoas ainda, até no nosso meio, morrem de medo de falar do diabo. Mas hoje eu quero pregar uma mensagem muito séria e eu creio que se você aplicar as lições que serão ministradas ao seu coração, a sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Eu te convido a olhar para o texto mais uma vez, porque Mateus capítulo de número 15, versículo de número 21, a Bíblia diz que esta menina está miseravelmente endemoniada. Eu não sei se você sabe, mas essa é uma das únicas vezes que aparece essa expressão na Bíblia relacionada a demônios. Perceba que quando a gente lê de forma literal, de forma rápida, a gente não percebe o detalhe, mas o escritor deixou bem claro, foi bem categórico em dizer que essa menina está miseravelmente endemoniada. Eu estou falando de um ninho de demônios. E a Bíblia não dá esse detalhe à toa. A Bíblia não dá essa informação por acaso. E eu não posso ser negligente a esse detalhe. O autor aqui, ele quis nos mostrar, ele quis fazer nós entendermos a proporção do sofrimento que essa mãe está passando. O autor aqui quer destacar a proporção do sofrimento e da situação que ela está vivenciando dentro da sua casa com a sua filha. E hoje, dentro do tempo que foi me dado, eu quero detalhar o máximo que eu conseguir a situação desta mãe e você já vai entender o porquê. É notável que esta mãe, esta mulher está vivendo uma batalha espiritual. E talvez eu estou pregando para pessoas aqui que estão aqui adorando, glorificando, exaltando, mas só Deus sabe o
nível da guerra espiritual que você está travando na sua casa. E Paulo já tinha nos alertado sobre isso, quando ele disse que a vida cristã é batalha. Paulo disse que a vida cristã é luta, que a vida cristã é guerra, e esta batalha não tem pausa, esta batalha não tem descanso. Eu costumo dizer que a guerra espiritual é a única guerra que você não pode ser neutro, que você não pode ser neutra. Ou você é guerreiro, ou você é guerreira, ou você será vítima das ações diabólicas. Efésios capítulo 6, versículo 12 está descrito: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades. E hoje eu vim falar uma mensagem muito séria e chamo toda a sua atenção, porque a partir de agora vamos mexer no mundo espiritual. Mais uma vez, olhando para o texto, geograficamente falando, esta mãe, esta mulher vivia em um lugar dominados por demônios, vivia em um lugar que vivia debaixo de uma estrutura maligna. Então, entre as pessoas oprimidas e endemoniadas naquela cidade, estava a filha dessa mãe. Essa região sofria ataques do diabo. Aliás, nós também vivemos debaixo de uma estrutura maligna. Nós também vivemos debaixo de uma estrutura maligna. Me permita voltar com você no tempo, bem antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, porque antes de Deus criar tudo que está ao nosso redor, primeiro Deus vai criar um reino invisível. Primeiro Deus vai criar os anjos e as suas categorias. Irmãos, existe anjo para tudo. O reino do Senhor é extremamente organizado. Não quero entrar em detalhe, porém, um anjo eu tenho que falar dele, porque esse é um pouco peculiar. Esse foi criado com um toque de singularidade. O seu nome era Lúcifer, que significa anjo de luz, e ele era responsável por um dos ministérios mais importantes no céu, o ministério da adoração, porque Deus é para ser adorado e reverenciado, e se existe algo que Deus não pode fazer, é se adorar. Então Deus precisa que outros seres o adorem. É por isso que no céu tinha esse coral, esse conjunto de anjos que prestavam esse culto a Deus, e na frente desse conjunto tinha esse anjo que o próprio Deus dava testemunho dele: varão que pisa sobre pedras afogueadas. Não há outra criatura como essa. Porém, esse anjo foi crescendo, o orgulho, a soberba entrou no seu coração, até que ele conseguiu ofuscar o brilho da glória de Deus, da terça parte dos anjos no céu, e ele pensou consigo: subirei nas alturas, acima do trono de Deus, exaltarei o meu, serei semelhante ao Altíssimo. Deus percebeu aquele pensamento, castigou Lúcifer e todos os anjos que se rebelaram contra Deus. A pergunta é: para onde que Lúcifer foi? Para o inferno? Não. Para a terra? Também não. Para a água? Muito menos. Lúcifer vai estabelecer o seu reinado nas regiões celestiais, entre principados, potestades, governos e hortes. Eu sei que você já ouviu muita coisa a respeito do diabo, mas uma coisa é mentira: o reino de Satanás não é desorganizado. Eu lembro do pastor Rogério falando que o único exército que mata soldado do próprio exército é a igreja, porque até no reino de Satanás há hierarquia, há respeito. Só para você ter noção do que eu estou falando, principados são demônios que trabalham na esfera internacional, potestade são demônios que trabalham na esfera nacional, governos são demônios que trabalham no estado, hortes são demônios que trabalham em locais, becos, vielas. Tudo que as hortes fazem, elas prestam conta aos governos. Tudo que os governos fazem, eles prestam conta às potestades, e as potestades prestam conta aos principados. O diabo não descansa, o diabo não tem paz, ele trabalha o tempo todo para o seu reino tenebroso. Você se lembra de Jó? O texto diz que Deus perguntou para ele: da onde vem? E ele respondeu:
deu de rodear e passear pela terra. Deus pergunta: observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém semelhante a ele, homem íntegro, temente e me serve. E Satanás vai dizer: ele é assim porque tudo que ele faz o Senhor abençoa. Deixa eu tocar naquilo que ele tem. Deus permite, Satanás vem na terra e começa uma série de ataques na vida de Jó. Naquele rápido diálogo entre Satanás e Deus, a gente consegue perceber que o diabo sempre está em atividade para o seu reino tenebroso. Eu não sei se você já viu ou se você já vivenciou alguém miseravelmente endemoniado. Eu creio que você que faz parte da minha geração provavelmente não viu, mas os mais antigos sabem do que eu estou falando. Quando eu preparava essa mensagem, Deus me fez recordar de um testemunho que eu ouvi, que eu cresci ouvindo a minha avó contar, porque os verdadeiros endemoniados não conseguem vir ao culto como esse. Os verdadeiros endemoniados são alcançados com visitas. Aqueles que aparecem na televisão com a mão para trás é teatro. Os verdadeiros endemoniados não conseguem vir ao culto como esse. E eu me lembrei da minha avó me contando o testemunho do meu avô Sebastião de Araújo. A primeira vez que eles subiram para a região de cima, em Alto Rio Doce, em 1979, a minha avó conta que eles estavam bem localizados, já tinham instalado residência na casa em Alto Rio Doce. De repente, uma mulher que não conhecia eles, vieram na casa dele desesperada, gritando por socorro, gritando por ajuda. A minha avó e meu avô colocou ela dentro de casa e perguntou para ela: o que está acontecendo? E aquela mulher começou a falar: pastor, minha filha tem 17 anos e há 7 anos ela está oprimida por demônios. Há 7 anos a minha filha não se alimenta. Aliás, ela come dos tijolos do quarto dela. Meu pastor, se eu não amarrar minha filha com correntes na mão, se eu não amarrar minha filha com correntes na perna, a minha filha ela sai correndo para o meio da floresta igual cachorro, e o meu esposo tem que buscar ela lá de madrugada. Pastor, todos os dias 3 horas da tarde, o demônio pega o corpo dela e fica mais ou menos 8 horas. Eu não aguento mais, pastor, eu preciso de ajuda. O meu avô olhou para aquela mãe e disse: me fala qual hora que o demônio se manifesta de novo. Ela disse: todos os dias 3 horas da tarde. Meu avô falou para ela: fique em paz, porque amanhã 2h45 eu estou na porta da sua casa. A minha avó conta que meu avô passou a noite em oração, passou a noite em consagração. No outro dia acordou bem cedinho e partiu. O lugar se chama Fazenda Velha, ficava a caminho de Barbacena. Eu não sei se os irmãos conhecem. A menina se chamava Rosa. A minha avó conta que quando meu avô chegou na porteira da casa daquela da jovem, a jovem gritou lá dentro da casa: deixa ele entrar não. Meu avô abriu a porteira: já estou entrando. Quando chegou no quarto, pastor Rogério, a menina estava amarrada, se contorcendo, com correntes no pé, com correntes na mão, gritando, se arranhando. Meu avô disse para o pai dela: solta ela. A mãe entrou na frente: não solta não, porque se soltar ela vai correr. Mas meu avô disse: pode soltar. Quando soltou a moça, acredite se você quiser, a minha avó conta que a menina subiu na parede e gritou bem alto: vou matar ela hoje. Meu avô olhou para a garota e disse: não vai matar não, porque a vida acabou de chegar. Em nome de Jesus, ô Nazareno, eu te repreendo. A menina, pá! E nunca mais teve problema com demônios. Mas dificilmente vamos ver isso no nosso tempo, porque os piores demônios que atuam na nossa geração não são os encarnados, porque esses já perceberam que o nome de Jesus resolve. Uma vida de oração e de consagração resolve. Os piores demônios que atuam no nosso século são aqueles que lhe mentoriam, porque aí é você e Deus na sua casa. Hoje, por mais que pareça que eu vim falar do diabo, não foi essa a proposta que Deus colocou ao meu coração. Hoje eu quero falar da postura que essa mãe teve diante a guerra que ela estava
travando. Mas para a gente entender e valorizar a postura dela, primeiro a gente precisa entender com quem que ela está guerreando, com quem que ela está lutando. E não pensa você que quando o diabo vem lutar, vem te atacar, ele vem despreparado. Não, ele vem com as armadilhas certas, ele vem com a ferramenta certa, porque o diabo te estuda, ele te analisa, ele sabe o que você gosta de ouvir, ele sabe o que você não gosta de ouvir, ele sabe aonde você frequenta, ele sabe qual é a sua rotina, até aquilo que você já esqueceu ele sabe, e vira e mexe ele fica te lembrando só para te deixar triste. O diabo não descansa. Agora que você já entendeu o com quem que essa mulher está lutando, vamos estudar o seu comportamento. Primeiro, perceba que essa mulher está com um problema na sua filha, mas afetou ela. É por isso que ela não vai dizer: Jesus, tem misericórdia da minha filha. Se você ler o texto, ela está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas quem está endemoniada? Ela ou a filha? A filha, mas ela está sofrendo junto. O que é isso, Mateus? Isso é ser mãe. Uma mãe me disse uma vez: Mateus, o meu filho é o meu ponto fraco. E todos nós, como seres humanos, temos um ponto fraco. Para alguns, o ponto fraco é a vida financeira, a vida ministerial, a vida sentimental, a vida emocional. Mas para a mãe, sem sombra de dúvida, o ponto fraco é o seu filho. E o diabo não perde tempo. Perceba que ele bateu diretamente no ponto fraco. Perceba que essa mãe está com problema no seu ponto fraco. Ela é mãe. O inimigo já descobriu que quando ele bate no nosso ponto fraco, você até vem para o culto, mas vem se arrastando. Você até vem cultuar, mas vem suspirando. Você até vem para o culto, mas vem ferido. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que estão me ouvindo sangrando, estão me ouvindo ferida, machucada, porque o diabo bateu no seu ponto fraco. Mas sabe o que eu aprendo com essa mulher? Perceba que ela está travando uma guerra com um ser que não se cansa. E uma das maiores estratégias do diabo é fazer você se cansar, porque o diabo já entendeu que quando você está cansado, você não ora. O diabo já percebeu que até para vir para a igreja, quando você está cansado, você vem com uma certa dificuldade. O diabo já entendeu que quando você está cansado, você só tem vontade de ser carregado por alguém. Mas quando eu olho para esse texto, esta mãe me ensina alguma lição poderosa. Qual, Mateus? Ela não se prostra, porque ela entendeu que ela passou da fase de ser carregada. Agora ela precisa carregar alguém. Esta mãe me ensinou que ela não podia se dar o luxo de estar cansada. Talvez eu estou pregando para pessoas que o diabo conseguiu cansar, mas hoje eu venho aqui com a palavra clínica para dizer para você: você é coluna na tua casa, e coluna não foi feita para ficar prostrada, deitada no chão. Coluna foi feita para ficar de pé. Segura, porque hoje vai dar ruim para Satanás. Talvez você pode perguntar: Mateus, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a batalha, a guerra que eu estou travando na minha casa. Eu sei que cansa, irmão, cansa estar de pé o tempo todo. Eu sei que é difícil estar com um sorriso no rosto o tempo todo. Eu sei que cansa estar passando um ar de estar tudo bem o tempo todo. Às vezes a vontade que temos é de lá no fundo da nossa casa olhar para o céu e dizer: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Às vezes não dá para disfarçar a nossa insatisfação. É todo dia a mesma luta, é todo dia a mesma angústia, é todo dia a mesma rotina. Mas você precisa ser forte, porque se o diabo conseguir tirar sua motivação, se o diabo conseguir tirar o seu ânimo, ele já começou a ganhar terreno. E se tem uma coisa que não podemos dar para o diabo, é terreno. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo, porque o diabo só vai ser legal na sua vida se você der legalidade para ele. Mas quando eu olho para esta mãe, quando eu olho para esta mulher, eu não vejo ela em cima da cama, eu não vejo ela com o braço cruzado, eu não vejo ela prostrada, eu não vejo ela com depressão. Perceba que ela se levantou e foi guerrear a guerra dela. Aleluia! Deus me trouxe aqui para te dizer:
Você tem que guerrear a sua guerra. Você tem que lutar a sua luta. Você tem que batalhar a sua batalha, porque a casa é sua, o filho é seu, a filha é sua, o ministério é seu. A batalha espiritual não se resume de culto a culto, de santa ceia a santa ceia. Você precisa ter a sua intimidade com Deus. O próprio nome diz, é guerra, e como todo guerreiro, você precisa também das armaduras certas, das armas certas. A Bíblia diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Sem as armas de Deus, você não vai vencer essa batalha que você está travando. Sem as armaduras de Deus, você não vai vencer. O que me dói é que estamos vivendo dias que guerreiros e guerreiras estão deixando a espada, estão deixando o escudo. Pessoas estão desistindo da guerra e ficam de cabeça baixa, murmurando, reclamando. Mas hoje eu te convido a olhar para esta mulher e aprender com ela, porque o momento que ela estava vivendo não definiu as suas atitudes. Aonde a gente percebe isso? No momento que ela se levantou e traçou um alvo. Qual? Vou atrás de Jesus. Aleluia! Eu queria que você colocasse a mão sobre o teu coração. Coloca a mão sobre o teu coração. Repita para você mesmo: esta noite eu vou para a guerra. Fala: não vou recuar. Satanás está achando que eu vou desistir da minha casa. Satanás está achando que eu vou desistir da minha família. Mas hoje eu vou pegar na espada, vou pegar o escudo e vou declarar que não há bandeira branca para Satanás. Levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão. Eu estou debaixo da autoridade do céu aqui. Deus está mandando eu dizer para algumas pessoas: mulher de Deus, é tempo de voltar a batalhar na oração, é tempo de voltar a guerrear no jejum, é tempo de voltar para a guerra. Satanás mexeu com quem não deveria mexer, falou de quem não deveria falar, tocou aonde não deveria tocar. Agora Deus vai levantar um exército pronto para guerrear. Eu faço parte dele. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Glória, Sarai Kamavassou. O diabo tocou no seu ponto fraco. Escuta, se o diabo é mestre em atacar o nosso ponto fraco, Deus é mestre em revelar o nosso ponto forte. Aleluia. Você tem ponto fraco? Sim, tem. Você é ser humano, e como ser humano você tem ponto fraco, mas você também tem ponto forte. Qual, Mateus? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Se o diabo acha que vamos recuar, se o diabo acha que vamos entregar o jogo, se vamos deixar a espada no chão, ele vai ter que engolir atravessado. Você se levantar, pegar na espada e voltar para a guerra hoje. Aleluia. Arai kamavassorai kamavassorai kamavassu. Esta mulher foi para a guerra. Mateus, como que ela foi? Ela foi gritando. O texto diz que ela foi para a guerra e gritando. E cá para nós, para que gritar desse jeito? Jesus não é surdo. Para que falar tão alto? Deus não é surdo. Deixa eu te explicar por que essa mulher estava gritando. É porque existem algumas armas que podemos usar para a guerra, e uma delas é o grito. É por isso que essa mulher está gritando. Aleluia. Essa ferramenta já foi usada. Lembra, eu quero que vocês dêem 6 voltas sobre a cidade em silêncio no último dia de 7, e na última volta eu quero que vocês gritam, ou melhor, gritam, toca buzina, que as muralhas vão cair. Sabe o que eu descobri? Que tudo que o diabo quer é o seu silêncio. O diabo quer mesmo que você se retrai, que você fica deprimido. Ele gosta disso. Aí diz tudo. O diabo quer mesmo que você abaixa a cabeça e fala: tá tudo acabado, eu desisto, eu vou morrer. Vai morrer mesmo, vai te enterrar. E quer saber uma verdade? Se tratando da minha vida, eu grito mesmo. Se tratando da minha casa, eu grito mesmo. Se tratando do meu ministério, eu grito mesmo. Porque ninguém sabe da guerra que eu estou travando, ninguém sabe da luta que eu estou enfrentando.
vivendo. Então, se der para gritar, grita mesmo, porque Jesus vai te ouvir. Fica de pé em nome de Jesus. Eu queria orar pela sua vida. Aleluias. E essa mulher foi gritando, ela foi dizendo, adorando: Senhor, socorre-me, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu queria que você fechasse os teus olhos hoje, e assim como esta mulher, eu queria que você apresentasse para Deus o seu problema. Eu queria que você apresentasse para Deus a situação que você está vivendo dentro da sua casa, porque a notícia que eu tenho para você é que Jesus hoje parou para ouvir o teu clamor. Esta batalha vai cessar hoje, esta guerra vai cessar hoje, porque Jesus parou para atender o teu clamor. Então, se eu fosse você, eu orava. Se eu fosse você, eu apresentava para Deus agora o que você está vivendo, essa situação, porque eu estou aqui como profeta, e Deus me trouxe aqui para te dizer que enquanto essa palavra está sendo liberada, Jesus está aí na sua casa, está libertando quem precisa, está curando quem precisa. Fique em paz, que quando você chegar lá, todo diabo que estava alojado vai ter que bater em retirada, porque a palavra tem... Deus, aonde houver uma boca te adorando, aonde houver um coração aberto, aonde houver uma alma machucada pelas feridas, renova ele hoje. Olha o renovo. Grita mesmo, ninguém sabe o que você está passando. Grita mesmo, só Deus sabe a batalha que você está enfrentando. Só Deus sabe a luta que você está enfrentando. O homem que passou pela Galileia está passando aqui hoje. O homem que passou por Cafarnaum está passando aqui hoje. E a notícia que eu tenho para você é que a ação dele vai ser emergencial na tua casa. Fiquem... Meu Deus. É Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Deus, Ele é fiel, irmãos, e fala com o seu povo. Glória a Deus. O testemunho do nosso irmão Mateus contou que o seu avô, ainda quando menino, ainda adolescente, lá na região missionária, nós ouvimos sempre esse testemunho do irmão Sebastião, ou seja, a libertação na vida dessa jovem, qual Deus usou ele ali para levar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. E hoje nessa comunidade Fazenda Velha tem uma congregação lá, tem uma congregação já estabelecida lá e sendo cuidada pela região de Alto do Rio Doce. Então, campo de batalha espiritual, e Deus honrou a fé do nosso irmão Sebastião ali naquela região. Amém? Irmãos, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Nossa irmã Nair, ela pede oração por seu esposo Gilmar e por seus filhos, e por seu filho Melquisedeque. Motivo da oração é contaminação de Covid-19. Orar para que o Senhor venha repreender